Olá pessoal, estou fazendo novamente esse vídeo sobre os adventistas do sétimo dia, mas vou ressaltar, como sempre faço, que não tenho nada contra as pessoas adventistas, mesmo porque tenho muitos amigos dessa religião que gosto, admiro e as respeito. Porém, a empatia que tenho por elas não pode me impedir de falar sobre os erros de suas organizações religiosas, porque todas as religiões também criticam a minha religião, que é a CCB, direta ou indiretamente, abertamente ou em off. E com certeza, isso me dá o direito de expor aquilo que considero serem erros doutrinários. No caso desse vídeo, com provas, usando a própria literatura do Adventismo. O facsímile de Ellen White de 31 de janeiro de 1849. Porém, esses meus conteúdos não têm nada a ver com alguma espécie de vingança da minha parte, mas se trata apenas em alertar as pessoas que pensam em entrar nessas religiões para não entrarem enganados. Obviamente, essas religiões não irão expor seus absurdos ou erros doutrinários ao novo prosélito. Também faço vídeos sobre a Organização da Testemunha de Jeová, sobre os presbiterianos, sobre o catolicismo, enfim. Meus conteúdos também não são ataques ad hominem, mas são sobre aquilo que considero como erros doutrinários a nível de organização. Vamos agora ao assunto do vídeo. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa tida como profeta e respeitada dentro de um grupo afirma ter recebido uma revelação diretamente de Deus sobre algo que viria a acontecer. É ou não é uma profecia? Claro que sim, né? E se esse profeta dissesse que Deus mostrou a ele que os fiéis do grupo deveriam vender suas casas, vender suas propriedades e entregar o dinheiro para a obra por causa do tempo de angústia que estava próximo, como esses fiéis procederiam? Claro que obedeceriam prontamente e cegamente, não é verdade? Agora imagine alguém obedecendo essa orientação porque creu que era vinda de Deus através de Ellen White e vendeu seu patrimônio, mas posteriormente a profecia anunciada não aconteceu. Como ficaria o psicológico dessa pessoa, da esposa, dos filhos? Essa pergunta nos leva a um episódio bastante sério relacionado a esse escrito de Ellen White, do facsímile ou da abertura do vídeo. Nesse seu escrito, do período posterior a 1844, Ellen White descreveu visões relacionadas ao que ela chamou de tempo de angústia que estava próximo. Entre as orientações aparece a questão de vendas de propriedades, de casas, terras, etc. A ideia apresentada ali sobre as vendas não era simplesmente não sejam materialistas, como alguns adventistas argumentam. Era algo muito mais específico e sério. Ela escreveu sobre pessoas que deveriam se desfazer de suas propriedades antes que viesse o tempo de angústia que dizia estar próximo. No relato da visão, aparece inclusive a ideia de que aqueles que conservassem suas propriedades sem buscar a direção de Deus quanto ao momento de vendê-las, poderiam posteriormente ter essas propriedades se levantando como uma montanha para esmagá-los. Disse que tentariam se desfazer delas, mas não mais conseguiriam. Aí diriam, tivéssemos vendido, teríamos depositado o tesouro nos céus. Ela usava de recursos de apelo ao medo para incentivar os fiéis a seguirem as suas orientações. É bom deixar claro novamente que ela dizia que a profecia em questão ocorreria aos santos daquele tempo. Não aconteceu nada do que ela disse. Isso é muito grave porque estamos falando de patrimônios adquiridos com suor, com lutas. Enfim, se tratava de casas, de terras, de dinheiro, de heranças. A orientação dada por ela era apresentada como dentro de um contexto de revelação divina. Ou seja, ela afirmava que aquilo havia sido mostrado em uma visão dada pelo Senhor. Veja quão grave é isso. Deuteronômio 18:20 diz: porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, esse profeta morrerá. Como fica Ellen White diante de Deuteronômio 18:20? A desculpa usada pelos adventistas é que os apóstolos também tinham expectativas sobre a vinda de Cristo nos seus tempos. Os apóstolos realmente demonstravam expectativas de que a volta de Cristo
pudesse ocorrer em sua geração. Só achavam, mas não saíam profetizando em nome de Deus, como Ellen White fez. Eles não profetizavam uma data ou um prazo específico para a segunda vinda, porque entendiam claramente o que Jesus lhes havia dito. Senhor Jesus disse: não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1:7. Certamente também os apóstolos tinham temor de Deuteronômio 18:20. Portanto, é uma desculpa esfarrapada e sem nexo essa usada pelos adventistas. Ellen White dizia que o Senhor lhe mostrou que o dinheiro deveria ser colocado no altar e que seria direcionado para a causa adventista. Portanto, precisamos de entender o peso que uma declaração dessas poderia ter na mente de pessoas que acreditavam sinceramente que Ellen White recebia mensagem diretamente de Deus. Imagine a cabeça de um fiel daquele período, onde não havia informações através de TVs, internet ou até escolas. Com toda certeza ele acreditaria que o tempo de angústia estaria prestes a chegar e que deveria se desfazer de suas propriedades. Vejamos. Qual seria o preço psicológico e espiritual que essa orientação traria depois de nada acontecer? Seria muito grande, né? Vamos lembrar do ambiente em que essas pessoas surgiram. O movimento adventista havia passado pela grande expectativa de 1844, onde muitos haviam acreditado que Cristo voltaria naquele período. Cristo não voltou. O movimento passou por uma profunda crise. E é justamente nesse ambiente de intensa expectativa escatológica que encontramos essas novas mensagens relacionadas ao fim, ao tempo de angústia e à preparação para os acontecimentos finais, onde teriam que vender suas propriedades e não armazenarem comidas. Isso precisa ser levado em consideração. Existe ainda esse elemento interessante. Ellen White relatou pessoas de seu tempo, preocupadas com o aumento dos preços dos alimentos e que estavam armazenando comida para o futuro tempo, que, segundo a própria Ellen White, se aproximava. Segundo ela, Deus lhe mostrou que a comida estocada acabaria criando vermes e se tornando imprópria para o consumo. Novamente, vemos aí algo apresentado no contexto de uma visão divina e de acontecimentos que seriam iminentes, como disse, para aquele tempo. Agora pense, se uma pessoa acreditava que o tempo de angústia estava próximo e que Deus havia revelado que deveria vender seus bens, a decisão de vender uma casa poderia parecer não apenas razoável, mas uma questão de obediência a Deus. O tempo de angústia não chegou. O cenário anunciado por Ellen White não aconteceu. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se uma pessoa vende sua propriedade acreditando estar obedecendo a uma revelação divina, quem assume a responsabilidade de prejuízo caso aquilo que foi anunciado não aconteça? Não estamos falando de uma simples opinião dela. Estamos falando de uma orientação atribuída a Deus. E essa diferença é fundamental. Uma pessoa pode dizer: eu acho que você deveria vender sua casa. Isso é uma opinião. Mas se ela disser: Deus me mostrou que você precisa vender sua casa antes que ocorra determinado acontecimento, a situação muda completamente, porque agora existe uma reivindicação de autoridade divina. Talvez alguém diga: tudo bem, Ellen White pode ter errado nessa questão, mas isso não significa que tudo o que ela ensinou esteja errado. Essa resposta merece ser analisada com seriedade e, nesse caso, precisamos perguntar: qual é o critério para separar o que veio realmente de Deus daquilo que veio dos devaneios de Ellen White? Se ela afirma falar em nome de Deus, mas encontramos previsões ou orientações apresentadas como revelações divinas que não se confirmaram, sua autoridade profética precisa ser examinada. Isso não é uma questão pequena, porque várias doutrinas fundamentais do Adventismo
estão historicamente relacionadas à autoridade de Ellen White, tais como o sábado, o juízo investigativo, a interpretação de 1844, as questões dietéticas e outras interpretações características do movimento adventista. Como ficam esses ensinos? São dignos de crédito? Esse argumento parece simples, mas existe um problema. Se alguém afirma receber revelações diretamente de Deus, podemos simplesmente escolher quais revelações aceitar e quais rejeitar? Se uma pessoa diz, Deus mostrou isso, e depois descobrimos que aquilo não aconteceu, será que as demais mensagens vieram realmente de Deus? Mesmo porque lembremos do que Deuteronômio 18:20 disse sobre o falso profeta, que ele morreria. Precisamos de um critério para julgarmos o que é de Deus ou não, e esse critério não pode ser simplesmente, eu gosto dessa doutrina, portanto nessa parte ela acertou. A Bíblia precisa ser o critério. Por isso a questão fundamental não deveria ser, Ellen White ensinou isso? A pergunta deveria ser, a Bíblia ensina isso? Por isso o ensino sobre o sábado que provém dessa senhora precisa ser examinado à luz da Bíblia e de documentos dos pais da igreja também. O juízo investigativo também precisa ser examinado pela Bíblia. A interpretação de 1844, idem. As leis dietéticas também precisam ser examinadas pela Bíblia. E qualquer outra doutrina também precisa passar pelo teste. O adventista deveria fazer uma pergunta séria a si mesmo. Estou diante de uma verdade bíblica ou diante de uma doutrina sustentada pela autoridade de uma falsa profetisa? E aqui está o ponto central deste vídeo. Eu não estou dizendo que devemos rejeitar uma doutrina simplesmente porque Ellen White a ensinou. Mas o adventista devia pegar cada doutrina e perguntar: será que isso é realmente bíblico diante de tantos erros cometidos por essa senhora? A fé cristã não deve estar fundamentada na autoridade de uma pessoa que afirma receber revelações. Ela deve estar fundamentada na palavra de Deus. Um abraço a todos.